acho que o que todo mundo quer saber aí é explicar pra gente o que é essa hipnose clínica, condicionativa, hein, que o senhor trabalha com isso. Bom, a hipnose, Gabi, está revolucionando as clínicas de todo o Brasil. Cada dia mais as pessoas têm buscado na hipnose a solução dos seus problemas. Tanto na questão da saúde, na questão da educação, de esportes, na criminalística, no RH. E hoje no Brasil, com muita alegria, eu posso dizer que temos cerca de 5.000 clínicas atuando com as técnicas da hipnose condicionativa. Aproximadamente, José, 75.000 atendimentos todo mês já são aplicados com a hipnose condicionativa, que eu comecei a colocar no mercado em 2005. Já cheguei a ministrar cursos aqui em Campinas, pessoal da região, e agora a gente volta para trazer novas novidades aí para o pessoal, e já convidando, né, o pessoal da área de saúde, de educação, da área de criminalística, RH, de esportes, de toda a nossa região, para essa ferramenta fantástica que vem ajudar o ser humano em todos os sentidos. Então, a hipnose, muitas pessoas perguntam o que é hipnose, né? Na verdade, eu queria saber, pergunta. Essa hipnose diferenciada, que é a condicionativa, o senhor criou essa hipnose condicionativa, ela difere das outras já conhecidas ou existentes aqui concomitantemente no quê? Olha, nós temos os métodos clássicos, esses métodos clássicos, eles simplesmente levam a pessoa no processo regressivo de memória até os traumas e faz a pessoa vivenciar, sofrer o trauma novamente. Acreditava-se isso em 1723 para cá, e muitas clínicas usam esses métodos ainda até hoje, fazendo com que as pessoas sofram novamente o problema para tomar consciência que aquilo foi um passado. Já em 1927, o médico americano Milton Erickson coloca para o mundo que através de metáforas, através de sugestões, as pessoas podem ter benefícios através de técnicas de relaxamento, mudanças na questão comportamental. Eu não acreditava nem nos métodos clássicos e também nos métodos de sugestões ericksonianas metafóricas, porque não trata nenhuma delas efetivamente a causa do problema. E o problema retorna, e muitas vezes com maior gravidade. Então, porque a mente é acumulativa, né? Além de ser associativa, ela é acumulativa. Então, eu não acreditando nisso, eu parti para as pesquisas. O único meio que existe para a gente entrar dentro da mente do ser humano é através da hipnose. Principalmente nos níveis inconscientes de memória. Não existe outro mecanismo, a não ser pela hipnose, para a gente entrar no inconsciente, onde estão as causas de todos os nossos problemas. Onde nascem as doenças psicossomáticas, onde nascem as doenças de fundo emocional, as doenças autoimunes, por exemplo. Então eu sei que muita gente, muitos telespectadores estão nos ouvindo agora, já passou por estado depressivo, estado de estresse, insônia, tantos problemas que muitas vezes vai para o campo da medicina ou da psicologia e acaba se transformando dependente químico de remédios, né? E por aí afora. Eu não acreditava em nada disso. Ou seja, o senhor trata com a hipnose não apenas os problemas psiquiátricos, né, psicológicos. Não, todos. Todos os problemas? Todos os problemas. Tem alguma doença em que o sucesso já foi comprovadamente maior do que em outras áreas? Como é que o senhor faz isso? Eu posso dizer o que não funciona. É mais fácil. A única questão que eu não consegui tratar até hoje foi transtorno obsessivo compulsivo do pensamento. É o pensamento compulsivo. É o toque. É o toque do pensamento. Os toques de ação é simples de a gente tratar, assim como bipolaridade, estados depressivos. Mas o toque do pensamento, ele não gera ação. É só a nível interno. Vibração energética que a pessoa carrega, né? A gente até considera questões espirituais aí, na questão do toque do pensamento. É a única coisa que eu não consegui ainda pesquisar e tratar com as ferramentas que a gente desenvolveu. Do resto, tudo. Tem algum caso inédito, assim, que o senhor... algum resultado diferente, assim, no que o senhor trabalhou, que o senhor queira passar para a gente? Olha, na Europa, eu convivi 7 anos na Europa, levando as ferramentas para a Europa, e acabei tendo contato com certas doenças na Europa que aqui não existem. Graças a Deus, essas doenças aqui não existem.
Diabetes emocional, por exemplo. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora que sofrem desse problema, diabetes emocional? Se a diabetes é emocional, ela nasce do centro emocional da mente, nasce na mente. Então, nós conseguimos tratar as questões do diabetes emocional. Se você controla os níveis de ansiedade da pessoa, baixando o nível de ansiedade, automaticamente a própria fisiologia acaba levando a saúde para o ser humano. Os remédios que baixariam ou baixam esse nível de ansiedade não deveriam fazer o mesmo efeito do que a hipnose? E os mas efeitos eles não colaterais? fazem. Eles não fazem, sim, sabe? mas Porque os o efeitos... pâncreas não volta a funcionar. Sim. Né? Se você toma aquele remédio, sabendo que você vai tomar para aquele fim, você também está usando a sugestão ou autossugestão para isso. E aí a autossugestão acaba dando um efeito muito melhor do que o efeito químico do próprio medicamento, que muitas vezes pode ser até placebo. Entendi. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre um caso que para mim parece assim extremo, e eu já sei que o senhor já passou pelo tema, ou já tratou desse caso, que é o câncer. O senhor garante que reverte situações de câncer? Muito bem. O câncer já está provado cientificamente que 90% dele provém de fundo emocional. Estados emocionais como se você fica muito tempo passando pelo processo de inseguranças, medos, angústias, estresse constante, isolamento, tudo isso faz com que o centro emocional mantenha uma descarga contínua para os órgãos e tecidos. O câncer, como é que ele desenvolve no ser humano? O cérebro escolhe qual parte do corpo para desenvolver o câncer? Exatamente aquele órgão que é mais fragilizado perante a mente. Por exemplo, se a pessoa caiu de uma bicicleta, bateu a cabeça na infância, ficou longo período com problema na cabeça, a cabeça passa a ser o órgão mais frágil perante a mente. E é lá que vai desencadear o problema. Não só o câncer, mas outros fatores também. A pessoa teve o intestino preso muito tempo da vida. O intestino passa a ser o órgão mais fragilizado perante a mente, é lá no intestino que vai desenvolver. Problema digestivo, é lá no estômago, e assim sucessivamente. O cérebro escolhe o órgão que vai desencadear a doença. Muito bem. Se é de fundo emocional, os registros estão dentro da memória, consciente ou inconsciente. A hipnose chega lá, tiramos a carga emocional desses registros e a mente não consegue mais fazer associação. Aí eu consigo tratar definitivamente a causa que gerou o problema. Criamos condicionamentos, por isso que chama hipnose condicionativa, para elevar a autoestima, para aumentar o fator imunológico, controlar os mecanismos da ansiedade, controlar o mecanismo da vontade. Tudo são a própria crença do indivíduo também dá para a gente trabalhar. Ou seja, o primeiro passo para qualquer tipo de tratamento é a análise que nós fazemos do paciente, o cliente. Ele me preenche uma ficha clínica onde ele coloca tudo na ficha, os dados que eu preciso para tratá-lo. E a partir dali nós vamos estruturar, arquitetar uma sessão com muita segurança. E quem cura-se na realidade, nós não curamos ninguém. Toda cura é uma autocura. Então a própria pessoa que está trazendo o problema é que vai se curar. Nós vamos ser o facilitador do processo terapêutico. Nós temos as ferramentas para entrar dentro do conteúdo de memória e fazer todo o processo que tem que ser feito. O senhor tem experiências positivas nessa área de regressão do câncer? Tem fatos concretos? Sim, muitos, vários, muitos. Cânceres, inclusive, que a própria medicina já deu como caso perdido, que já esgotou os recursos. A gente chega e a gente consegue desenvolver. Sim. Mesmo se a pessoa não procure por vocês na fase inicial do... Melhor. Quanto mais rápido, porque o problema ele leva a óbito. Sim. Então, quanto mais rápido, melhor. Só um segundinho. Interessante o assunto, hein? Está interessando demais para todos vocês, com certeza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, continuaremos conversando daqui a pouquinho, mais ainda com o psicoterapeuta, Dr. Luiz Carlos Grozeira. Já, aguarde um pouquinho só. A entrevista coletiva está de volta. Hoje estamos entrevistando o psicoterapeuta Luiz Carlos Grozeira e o criador da técnica da hipnose
condicionativa. Só uma palavrinha, doutor, no intervalo aí as pessoas, o assunto é palpitante, doença, é o que não falta, problema que não falta para todo mundo. O senhor não atende mais pessoas, o senhor apenas dá cursos para pessoas que vão tratar pessoas, é isto? Eu acredito que a minha fase de pesquisa na questão de atendimento, ela já passou essa fase. Hoje eu sou um semeador, a minha função é levar as técnicas para dentro das clínicas. Então, por isso que a gente está aí convidando os médicos, psicólogos, dentistas, pessoal da educação, os terapeutas principalmente. O terapeuta é fantástico, ele tem tempo, né? As pessoas precisam, normalmente as pessoas chegam com uma carência afetiva muito grande e precisa de um tempo. O 10, 15 minutos que o médico dispõe é insuficiente muitas vezes para a pessoa exteriorizar o problema. E o terapeuta, ele tem lá a sua hora, uma hora e meia, 2 horas ali, entre a sessão e mais a conversa. Então, passa o terapeuta a ser uma peça fundamental e as pessoas hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, estão acreditando muito nos processos terapêuticos como solução dos problemas. Gabi? Quanto tempo que pode demorar um tratamento de hipnose no caso de uma depressão, por exemplo? Eu nunca usei 3 sessões para tratar uma depressão. Nossa. Né? Desde que a ansiedade do paciente na primeira sessão baixe ao nível de a gente ter acesso aos registros inconscientes de memória, automaticamente os resultados já são imediatos. A pessoa já sai da sessão sem conseguir associar mais com os registros traumáticos, então a sensação de bem-estar, aí a gente cria um mecanismo para elevação da autoestima, né? Tudo isso já são fatores que fazem com que a pessoa saia do estado depressivo muito rápido. Professor, e a serotonina, que a falta dela causa depressão? Como é que o senhor cura em 3 sessões se ele continuar tendo falta da serotonina? Não vai ter mais falta de serotonina. Vai, quando você sente alegria, felicidade, vontade de viver, amor pela vida, né? Você, aos mecanismos, como eu disse, da autoestima, ele vai desenvolver a serotonina automaticamente. Porque não é ela que provoca não, a alegria. É o estado emocional que provoca esses sentimentos, é a fisiologia. Nós temos que ver o seguinte, você tem um corpo e uma mente. O corpo você toca, você cheira, você vê, você lambe, enfim, é algo concreto. A mente não é matéria. A mente são vibrações. As nossas últimas pesquisas, que começamos no ano passado, 2013 para cá, nas questões genéticas hereditárias. O tratamento de questões genéticas hereditárias. E os resultados que a gente tem encontrado têm sido fantásticos. Mudança na cadeia do DNA. Então, o câncer hereditário agora tem solução. Calvície hereditária tem solução. E N outros problemas. O primeiro pesquisa que nós fizemos foi na questão de fisioterapia, né? A pessoa tinha desvio de coluna e esse desvio de coluna foi constatado que era hereditário, genético. E a pessoa já saiu ereta da sessão sem aquela corcunda, né? Então, até em problemas físicos, Se for genético hereditário, sim. Minha preocupação é que os funcionários da casa que façam uma fila aí na porta, assim, terminar o programa, para serem atendidos. Ele não atende ninguém, não. Ele vai dar palestra, né, em setembro. É maravilhoso, o assunto é espetacular, né, promissor, instigante até. Vamos mudar um pouquinho, sair da área da saúde, porque na área da saúde nós já deixamos todo mundo de boca aberta aí, né, querendo uma solução para cada um dos seus problemas. Saúde física e mental, né, doutor? Vamos falar na área de educação, que também o senhor disse que atua. Como é que pode, na área da educação, a hipnose melhorar o desempenho do aluno, ou fazer com que ele passe? Como é que funciona aí? Olha, a área da educação, eu acho que é a solução para os nossos problemas sociais do Brasil, não só individual, mas os problemas que afetam a nossa sociedade, como violência, criminalidade, drogas, prostituição. Nós temos um projeto de educação que hoje está lá em Brasília e, infelizmente, a gente vive no quinto mundo, né? As pessoas não veem um projeto desse com a seriedade e a dignidade e respeito ao povo, à população. Então, deixa lá na gaveta. Como está tudo patenteado, então eu não me preocupo tanto.
A hora que quiserem desengavetar, eu estou de braços abertos para receber qualquer pessoa. Porque hoje eu sou terapeuta de ministros e de deputados. Então, o senhor mas, mesmo assim... neles, lá, então. Mas depende de vontade política. Tem como apagar a corrupção da cabeça deles, todos? Olha, se eles se permitirem, sim. Mas, logicamente, não vão se permitir. Então, na educação, o jovem que tem indisposição para os estudos, normalmente o sono é instável. Os pais começam a ver os sintomas dos próprios filhos e não buscam um tratamento adequado. Vai buscar aí o campo da psicologia, da psicanálise, que vai só enrolar, porque não vai tratar. Tá? As ferramentas que hoje dispõe são ineficientes para isso. Nós, na hipnose condicionativa, trabalhamos desde o sono do jovem, a disposição para acordar, motivação para ir à aula, interesse nos estudos, em todas as matérias, durante os estudos, concentração e atenção absoluta, não só na lousa, como no professor, como no caderno, como na apostila, como nos livros, dedicação às tarefas. Só que o ser humano é um negócio interessante. Todo passo que a gente dá na vida, qualquer que seja a nossa reação comportamental, nós buscamos valores. O jovem que não tem interesse pelos estudos, falta valores. Assim como o professor também. Tem muito professor que vai lá e empurra a aula com a barriga. Falta valores. Na questão do bullying, está provado que 70% da população do planeta Terra é tímida por causa de bullying dentro de sala de aula. Foram expostos em algum momento, durante uma aula, numa classe, e o pessoal estava lendo lá o papel e de repente gaguejou, engasgou, todo mundo riu. Pronto, é o suficiente. Criou um registro da memória, é como se fosse um vírus do computador, que vai interferir na capacidade de comunicação daquele indivíduo para o resto da vida. Para ele trabalhar sozinho isso é muito difícil. Ele nunca vai conseguir estar aqui na frente de uma câmera, com microfone, falando. Então, eu digo assim, até brincando, né? Sabe por que a maioria dos homens casam? Não. Exatamente por causa do não. Ele não consegue falar não. E aí acaba falando sim por causa da timidez. Tá vendo, Gabi? E casa. É só você pedir alguém em casamento que já tá dado. Então, é interessante. A comunicação do ser humano. O ser humano que não tem o dom a comunicação é um dom também. Mas a pessoa que tem dificuldade de comunicação e expressão, ela sofre na vida. Ela perde as grandes, melhores oportunidades que a vida coloca na frente dela. As questões dos valores pessoais e individuais, elas se perdem, diluem. E a pessoa envereda para caminhos, né? Porque na realidade todos nós nascemos predestinados. A nossa mente é formada de cargas vibracionais do pai e da mãe durante o ato sexual que nos gerou. Para começo de conversa, quando a vibração do pai ou da mãe for negativa, ou ambos for negativo, aquele filho vai ser problema. Então, como é que nós detectamos isso durante o processo terapêutico? A primeira pergunta que eu faço para o paciente: como é ou foi a sua relação com seu pai? Como é ou foi a sua relação com a sua mãe? Com seus avós maternos e com os avós paternos e com os irmãos? Se a pessoa teve dificuldade de relacionamento com o pai, na hipnose a gente vai lá, o pai estava negativo na hora da concepção. Se a dificuldade é com a mãe estava negativa. Se a dificuldade é com ambos, os dois estavam negativos. Essas vibrações negativas levam as pessoas lá na frente, principalmente no final da adolescência, para o início da vida adulta e fases da vida adulta, ao suicídio e homicídio. Todos os suicidas e todos os homicidas são apenas sintomas, reflexos de cargas vibracionais geradas pelo pai e pela mãe. E vamos mais fundo? Todos os criminosos que estão enchendo os presídios do Brasil, todos são sintomas. As causas são as cargas vibracionais dos pais, da mãe que gerou ele de forma negativa. Todos os usuários de drogas são apenas sintomas.
As causas estão nas cargas vibracionais geradas ou emanadas do pai e da mãe na concepção. A hipnose condicionativa, aí que está, é o único instrumento disponível para a humanidade hoje para mudar essas cargas vibracionais. Nós conseguimos ir à concepção e mudar essas cargas vibracionais. Aí a pessoa muda aqui na frente automaticamente. Interessante. Então, esse último ano da minha vida foi voltado a essas pesquisas e já estão aí as comprovações para quem quiser. Não compete a mim fazer comprovação científica nenhuma de nada. Quem quiser, vem, pega a técnica e vai comprovar nas suas clínicas, nos seus consultórios. Olha, o tema é instigante demais, a gente teria muito a explorar aqui do professor, mas infelizmente, hoje eu digo infelizmente mesmo, não é modo de falar. Obrigado, professor Luiz Carlos Cruzeira. As pessoas que se interessaram, procurem, não a ele, porque ele não atende, ele nem é de Campinas, ele faz cursos para outros profissionais. E façam da melhor maneira que quiserem. Professor, muito obrigado. Eu agradeço, José, Gabi. No site do Instituto está aparecendo aí no rodapézinho. Você poderá acessar o único catálogo do mundo inteiro de hipnólogos, principalmente os condicionativos, estão nesse site. Muitas informações, são centenas, são muitas horas de vídeos, estou indo para 10 anos de propagação, semeando as técnicas. E você vai encontrar no site muitos depoimentos, muitas informações de profissionais de todas as áreas, de todos os segmentos. Hoje o nosso site é visitado por mais de 10 mil pessoas dia. E é considerável esse número. Eu nunca imaginei que a gente chegasse nesse ponto. E as pessoas no desespero que estão na solução dos problemas com a maior brevidade e rapidez possível. É por isso que eu falo, hoje a nossa região aqui de Campinas está insuficiente na questão do atendimento. Nós não conseguimos atender a demanda. Por isso que dias 19, 20 e 21 de setembro eu estarei aqui no Leão Parque Hotel para fazer um curso. São vagas limitadas, eu só trabalho grupos pequenos, no máximo 25 alunos em sala, por causa da produtividade, é curso de imersão. São 3 dias intensivos, começa às 9, vai até 20 horas, 21 horas, às vezes vai até de madrugada. Depende muito do grupo, da equipe, da disposição do hotel para a gente e também da minha condição física para poder fazer esse tipo de trabalho. E vocês são meus convidados. Muito obrigada. Okay, tá bom? Agradeço. Gabi, obrigado, viu? Obrigada, Zé. Obrigada, professor. Obrigado. E muito obrigado a você mais uma vez que esteve conosco numa entrevista coletiva que voltará na próxima semana. Um abraço a todos. Até lá.